E o vídeo de hoje a gente vai falar para as pessoas que talvez você já até tenha ouvido alguém falar: cara, melhora essa tua cancela, ou senão passa a volta melhor, passa a volta mais rápido. Talvez até alguém tenha dito: por que você não sai um pouquinho da pista e vai andar mais ou tentar fazer exercício para ficar mais celeiro, para ficar mais duro na sela? E tudo isso é devido a uma característica da vaquejada que difere de muitos outros esportes, que a vaquejada é sequencial. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar isso, já que se você ainda não percebeu isso, mas isso vai ficar assim, a gente dedicar assim a cada etapa da vaquejada melhor, para que no final o composto de tudo isso agregado nos faça um vaqueiro melhor. Bom, e o que é isso? A vaquejada é sequencial. Como eu falei, talvez muitas pessoas reforçam a necessidade de você, vamos dizer assim, ficar mais forte ou ficar melhor em cada uma das etapas da vaquejada. E essa característica é bem especial pela vaquejada ser sequencial. E o que é uma vaquejada, um esporte que é sequencial? Sequencial é que você vai fazer tudo de forma linear, uma coisa vai acontecer depois da outra, em sequência, de forma linear. Então, bora dizer assim, bora dividir em etapas mais grosseiras a vaquejada, uma corrida de boi. Você vai ter a cancela, você vai ter o controle ou a viagem e você vai ter o final, que é a puxada do boi. Então, isso tudo acontece em sequência. Ao contrário do que acontece em outros esportes, por exemplo, como o futebol ou o basquete, onde não necessariamente uma ação tem que acontecer ou vai acontecer, como na vaquejada uma ação acontece na outra e tem influência toda, é como se a gente estivesse pensando assim, é um pré-requisito. Então, quem já cursou universidade sabe que para você cursar uma certa disciplina, às vezes você tem que cursar o anterior, que é pré-requisito. Na vaquejada é exatamente isso. Você tem pré-requisitos para cada etapa. No futebol não, você ataca e pode dizer assim que você perdeu a bola no ataque, ou você chutou a bola lá, mas a bola foi para fora. Então você tem, na verdade, a chance de retornar à sua defesa, tomar essa bola e atacar novamente. Não necessariamente esse chute errado vai impactar numa próxima etapa do jogo de futebol. No basquete, da mesma forma, handebol e assim por diante. Na vaquejada, não é exatamente isso que acontece. Então, na vaquejada, a gente tem a cancela, vamos dizer assim, a gente tem a viagem, e nessa viagem acontece uma coisa que muitas pessoas subestimam, que é a passada da volta. Então, a passada da volta pode ser até antes de você começar a fazer o controle, que é uma característica bem forte dos iniciantes. E isso pode atrapalhar o controle e também pode atrapalhar a próxima etapa do controle, que seria a puxada do boi. Então, se você errar a cancela, isso vai impactar diretamente, porque a vaquejada sequencial, na passada da volta, na viagem e na puxada. Da mesma forma, seguindo esse mesmo raciocínio, se você não fizer bem a viagem, ou se você não passar a volta bem, ela vai impactar a viagem. Se você não fizer a viagem bem, ela vai impactar a puxada do boi, ou a sua soltada do cavalo, a saída de sela, ou tudo isso que acontece durante a puxada de boi. Então isso nos traz a importância da gente ficar bom, ficar confortável e tentar ser consistente nessas ações das etapas predecessoras. Então, se a gente seguir nessa linha de pré-requisito, se a gente pensar direitinho, para a gente ter muito mais chance de derrubar um boi entre as faixas, a gente tem que fazer, sim, muito bem a cancela, que é a saída do boi. A gente tem que fazer, sim, muito bem a volta, a viagem, para então a gente ter muito mais chance de fazer uma puxada efetiva, onde vai deixar o boi entre as duas faixas. E provavelmente é isso, você está aqui para ter muito mais chance de derrubar o boi entre as duas faixas. Ou da mesma forma, para quem só esteira ou para quem gosta muito de esteirar, da mesma forma, o esteira ele começa ajudando lá na cancela. Se ele não, de certa forma, não fizer o papel dele lá na cancela, ele vai impactar na viagem, na carreira do boi, o que vai deixar muito mais difícil para ele conter o boi
lá entre as duas faixas. Então acho que isso na verdade é uma característica da vaquejada que vai impactar sim o puxador ou esteira, de forma ou a ajudar ou a piorar, deixar mais difícil isso. Então por isso que a gente tem que fazer muito bem a cancela, ficar confortável, ser consistente e talvez seja até bom falar um pouco o que é consistência. É conseguir repetir com sucesso muitas e muitas vezes uma boa cancela, por exemplo. E dessa cancela a gente deveria ser consistente também, possivelmente passar a volta, fazer uma viagem bem feita e fazer uma puxada bem feita lá embaixo para manter o boi entre as duas faixas. Então, eu espero que com esse vídeo você tenha muito mais consciência da importância de você treinar as etapas completas de uma puxada de boi, que é uma das coisas que é muito difícil da gente começar a enxergar. Geralmente a gente começa muito com a vontade de derrubar o boi, de ver o boi no chão. Mas para que a gente tenha muito mais chance de derrubar o boi e derrubar o boi entre as faixas, a gente tem que trabalhar muito bem essas etapas. Então, se alguém falar, cara, trabalha mais a cancela, ou trabalha mais a viagem para você aprender a controlar melhor o seu cavalo, não pense que isso seja algo que está te trazendo para trás. E eu acho que ele está te dando esse conselho para levar você a ser um vaqueiro melhor, muito mais rápido, porque com a fundação bem feita, se a gente pensar como uma casa, se a gente fizer a base bem feita, que a base seria sim a gente saber fazer essas 3 etapas gerais, que na verdade essas etapas podem ser bem subdivididas e talvez devem ser subdivididas para que você tenha um aprendizado mais rápido. Então se você dividir, em vez de você dizer assim, eu quero ser um vaqueiro muito bom, isso é algo muito geral e se compõe de várias pequenas atividades. Então por que talvez a gente não possa parar um pouquinho e dizer agora eu vou melhorar minha cancela, eu vou evitar, diminuir a chance de impactar tudo que vai acontecer na carreira de boi se eu fizer uma cancela bem feita. E a cancela bem feita não é só tirar o boi sem o boi girar ou só levar o boi para o outro lado. Eu diria que isso iria compor também você saber trabalhar, por exemplo, o boi, se o boi sair errado. Para que mesmo ele saindo errado, você não tenha uma corrida de boi geral errada. Então eu espero que com esse vídeo vocês comecem a enxergar a importância de todas as etapas de correr um boi, porque a vaquejada é sequencial. Uma etapa vai acontecer depois da outra e podem impactar nas outras. E se impactar e você perder um boi, você não tem mais chance de voltar. Não é como futebol, que você pode perder um pênalti no futebol, que ele não vai impactar diretamente no jogo. Mas uma cancela tem o poder de impactar numa corrida de boi. Inclusive, eu vou até colocar exemplos meus. A cancela pode fazer com que você perca um boi. A passada de volta pode fazer com que você perca um boi. Se não fazer a viagem bem, pode ser que você perca um boi. E isso tudo vai impactar e vai deixar muito mais difícil a última parte, a última fase, que seria puxar um boi. Espero que agora até vocês usem também esse termo de vaquejada sequencial, caso vocês queiram até passar esse conhecimento para outras pessoas e ajudá-los a entender a importância de todas as etapas da vaquejada. Bom, se você acha que esse vídeo faz sentido, vai ajudar algumas pessoas, vai ajudar as pessoas que estão começando, por favor compartilhe, dá um like, isso é realmente só para a gente ajudar a propagar essa mensagem, porque é o que o algoritmo do YouTube funciona, ele enxerga isso. Então se você quiser que isso chegue a outras pessoas, então bora ajudar o algoritmo do YouTube para que ele reproduza para mais e mais pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.